E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta às nossas fantásticas aulas do nosso curso Escola de Direito Eleitoral, Eleições 2024. Chegamos à nossa aula número 11. E nesta aula nós vamos falar de um dos tópicos mais comentados, mais discutidos quando chega na época da campanha eleitoral, da eleição propriamente dita. É a pré-campanha. Eu vou falar com vocês aqui o que é considerado pré-campanha, qual que é o conceito de pré-campanha, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Vamos finalizar a aula abordando o tema impulsionamento de conteúdo na pré-campanha. Você que está nos assistindo e não adquiriu o curso, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Até porque essa aula ela vai ser disponibilizada na sua integralidade somente para os alunos que adquiriram o curso. O pedacinho dessa aula vai estar disponível no YouTube para todo mundo, mas a aula na sua integralidade somente adquirindo lá no site. Bora então falar sobre pré-campanha? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, mais uma vez, sobre a Lei das Eleições, porque a Lei das Eleições, que é a Lei número 9.504 de 97, ela trata sobre a pré-campanha, e temos também que nos dirigir à Resolução 23.610 de 2019, onde ela vai, além de tratar, esmiuçar o que trata a Lei das Eleições, nós vamos falar também sobre o impulsionamento de conteúdo na pré-campanha, que é algo sempre questionado. Ok? Muito bem, então, quando a gente fala de pré-campanha eleitoral, pré é o que vem antes da campanha. Nas aulas anteriores, quando começamos a abordagem sobre propaganda, a gente viu que a propaganda eleitoral, propriamente dita, ela começa a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Então, a partir do dia 16 de agosto, você é agora candidato, porque antes do registro da candidatura, você é um pré-candidato. Então, nós temos certas limitações nestas ações como pré-candidato. Por exemplo, você, antes do dia 16 de agosto, não poderá pedir voto, certo? Porque senão você vai cair dentro da nuvem ali que veda a propaganda eleitoral. É o que nós chamamos de propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea ou fora de época. Na pré-campanha, que é antes do dia 16 de agosto, existirão diversas limitações, que é o que nós vamos conversar durante esta aula. Certo? Então, a partir do dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral, onde você vai pedir votos de forma expressa, você vai fazer campanha de rua, entregando os panfletinhos, Você vai contratar serviços, de marketing, por exemplo, para te auxiliar na campanha eleitoral. Você, em determinado momento que é autorizado, que é nos 35 dias que antecedem a eleição, você estará autorizado por lei a fazer a propaganda eleitoral em rádio e televisão. Então tem tempo para tudo. Não precisa ficar afobado, vai ter sempre os momentos oportunos. É melhor você aguardar, é melhor você esperar do que cometer irregularidades e ser penalizado por isso. Porque o valor a sanção, além de tirar a propaganda eleitoral irregular, tem sanção de multa, E esse valor pode fazer a diferença na sua contabilidade durante a campanha. A gente sabe que dinheiro hoje move as campanhas eleitorais. Quanto mais você tem, melhor para a sua campanha, É claro que essa regra tem as exceções, Depende muito do seu desenrolar como um agente de propaganda também, Porque o candidato, ele é um agente de propaganda. Ele não pode ser bom somente na fala, na conversa, Como político, ele tem que dominar diversas outras áreas, contabilidade, marketing, internet, redes sociais, tudo isso ele precisa entender. Um pouquinho de cada para conseguir fechar esse cerco aí e ser um candidato
ou uma candidata de excelência. Ok? Bom, feita esta introdução, nós vamos então agora conceituar o que é a pré-campanha. Então eu falei para vocês que a Lei das Eleições e a Resolução 23.610 de 2019 serão utilizadas no nosso curso, nesta aula, né? Partindo então para o conceito de propaganda eleitoral extemporânea, eu trouxe aqui um conceito que a gente vai encontrar inclusive na própria Resolução 23.610. O que é a propaganda eleitoral extemporânea? É aquela propaganda que tem uma mensagem contendo um pedido explícito de voto ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito, proibido no período de campanha. Então você vai entender que para ser considerado como pré-campanha, como propaganda eleitoral fora de época, durante esse período da pré-campanha, nós temos aqui requisitos que são alternativos. Eles não precisam ser preenchidos, todos eles, para ser configurada a propaganda eleitoral extemporânea. A gente pode ter o preenchimento de um ou outro requisito e ainda assim configurará a propaganda eleitoral fora de época. Certo? Quais são esses requisitos? Então, o primeiro deles é o pedido explícito de voto. Pedido expresso de voto. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque a Lei das Eleições vai trazer para nós, lá no artigo 36A, o que é configurado como propaganda eleitoral antecipada. E o interessante é que nós tivemos um julgado em 2021 que diz o seguinte, olha só, o pedido explícito de voto pode ser identificado por uso de palavras mágicas. O brasileiro, ele é muito criativo. O brasileiro, por conta da sua criatividade extrema, ao invés de pedir voto, quero o seu voto, peço o seu voto, utiliza outras palavras, como, por exemplo, apoiem, elejam. O que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido? Tem entendido que essas expressões, que essas palavras que chamaram de palavras mágicas, elas também podem ser identificadas como pedido explícito de voto. Então, muito cuidado como você se dirige ao seu eleitorado, porque por mais que nós temos que, para configurar propaganda antecipada, tem que ter o pedido explícito de voto, outras palavras que o Tribunal Superior Eleitoral considerou aqui, pode também ser entendida como propaganda eleitoral antecipada. Ok? Então, esse é o primeiro requisito. Mas eu posso também ter uma propaganda que veicule conteúdo eleitoral em local vedado. Então, nós vamos ter determinados locais que não pode ter propaganda eleitoral, por exemplo, dentro dos comércios, lojas comerciais. Você não pode fazer propaganda. E aí você não pede voto, mas veicula propaganda com conteúdo eleitoral em local vedado. É considerada propaganda antecipada também. Não precisa ter o pedido explícito de voto. Veicular conteúdo eleitoral em local vedado já se considera como propaganda eleitoral antecipada. Terceiro requisito é meio, forma ou instrumento proscrito, instrumento vedado, instrumento proibido. Por exemplo, outdoor. É permitida a propaganda eleitoral usando outdoor? Não é, nós vamos estudar isso. Então, veja, você usou outdoor, muitas vezes você está veiculando conteúdo eleitoral, muitas vezes então nós vamos ter ali o preenchimento dessas duas situações, né? Mas elas são interdependentes. Para ser considerada propaganda antecipada, então, basta o pedido explícito de voto ou
que seja um conteúdo eleitoral em local vedado ou meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha eleitoral. Entenderam? Sim? Podemos avançar? Então vamos lá, pessoal. Atenção! Nós vamos citar agora algumas hipóteses em que são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, ações políticas desenvolvidas e as que se pretende desenvolver. Não confundam pedido explícito de voto com busca pedido de apoio político. São coisas diferentes. Então, na hora de você escrever, na hora de você se manifestar, principalmente nas redes sociais, tome cuidado. Pedir apoio é diferente de pedir voto. É autorizado durante a pré-campanha, durante a pré-candidatura, no momento em que você ainda não é candidato, pedir apoio nas redes sociais, por exemplo. Demonstrar para o seu eleitorado quais ações políticas que você desenvolveu. Às vezes você já exerce um mandato, desenvolveu ações, quais você pretende desenvolver. Isso é possível, mas não pode conciliar. Para eu desenvolver, vote em mim. Para eu desenvolver, me eleja. Veja, nós temos o uso das palavrinhas mágicas que configuram propaganda eleitoral antecipada. Eu estou falando com vocês com muito detalhamento porque é um período muito crítico para a campanha. Ok? Quais são, então, as ações, quais são essas hipóteses em que são permitidas esse pedido de apoio, divulgação de pré-candidatura, ações políticas desenvolvidas e as que se pretende desenvolver? Atos, então, que não vão configurar como propaganda eleitoral.